E a Câmara Municipal de Belo Horizonte fez sua primeira reunião extraordinária do ano para apreciar projetos de interesse do prefeito Álvaro Damião, a dita revitalização dos hipercentros, que na verdade concede isenções fiscais para construções de grandes edifícios, chamada de PL da verticalização, o que vai tornar o centro ainda mais quente, sem vento e insuportável em determinados períodos do ano. Além do centro, esse absurdo vai atingir os bairros do Carlos Prates, Bonfim, Lagoinha, Floresta, Santa Efigênia, Boa Viagem, Barro Preto e Colégio Batista. Infelizmente, o texto foi aprovado em primeiro turno. 33 vereadores votaram a favor e 5 contra. Agora, a proposta retorna às comissões, antes de nova análise em plenário. Esse projeto, que permite a construção de prédios de até 50 andares e dá isenção de IPTU e TBI, também permite que construtoras paguem para poder construir acima da altura permitida. O maior problema em relação a esse projeto já foi, inclusive, assunto do Por Dentro da Questão, com a entrevista de Alessandro Borsali, no Voz da Rede, número 15, falando sobre a especulação imobiliária que assola BH desde a sua construção e que acabou expulsando os moradores do centro da cidade para Pedreira Prado Lopes e outros bairros periféricos da época. O que pode acontecer novamente com a PL da verticalização. A entrevista com o pesquisador Alessandro Borsali está disponível nas plataformas de streaming de áudio e no YouTube. Agora, vamos fazer contato com Vanessa, Thalita e Carol para falar sobre a PL da verticalização, ou como está sendo chamada, de PL da especulação imobiliária. Boa tarde, Vanessa. Bom, eu acho que é uma série de notícias que vale a pena ser comentado, né? Vou passar aí para as meninas para tecerem seus comentários. Lembrando, né, gente, que a gente ainda tem uma ampla discussão ao longo do problema sobre o dia de hoje, né? 1º de abril são 22 anos do golpe militar no Brasil e é importante que a gente não se esqueça disso. E nesse momento, nós vamos fazer o comentário aí das notícias lidas pelo Paulo. Carol, Thalita, quem se habilita? Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos os ouvintes. É importante a gente perceber que pelo menos 2 dessas matérias falam sobre um problema muito sério, que é a questão ambiental e a questão de como o dinheiro, né, a especulação, o lucro, vem ditando sobre a questão ambiental, e que é uma crise eminente, não só no Brasil, mas em especial no Brasil. Se, por um lado, a bancada ruralista ela avança sobre a questão, né, da fiscalização para que facilite que elas façam irregularidades e continuem lucrando ainda mais e destruindo ainda mais o ecossistema brasileiro, temos aí um projeto encabeçado pelo prefeito, que nada mais é do que uma contrapartida para as construtoras, em especial para o Menin, dono da MRV e de outras empresas, que foi o principal doador de campanha, tanto da campanha do Fuad, quanto da campanha do Bruno Engler, e que é um dos principais das construtoras, MRV, que vai ganhar com essa questão. É importante a gente lembrar que a gente viu um movimento muito parecido do governo de São Paulo, do Tarcísio de Freitas, de revitalizar o centro da cidade de São Paulo para construir prédios da administração estadual e também novos conjuntos que viraram elefantes brancos. Foi retirada uma população da favela do Moinho, ela foi desapropriada e hoje temos prédios que ninguém quer morar. Os pobres, por falta de condições financeiras, que não conseguem chegar, mesmo com os programas de incentivo, não conseguem comprar aqueles apartamentos, e aqueles que teriam condições não têm interesse de morar no centro de São Paulo. Corremos um sério risco de Belo Horizonte passar por uma situação muito parecida, fazer um projeto que beneficia somente as construtoras, mas depois não tem o que se fazer com ele. Thalita? Bom, muito importante, Carol. Boa tarde, pessoal. Essa questão que você está trazendo, né, que a gente falou aqui no giro sobre o projeto de lei 574, porque a gente também se depara com outro problema. Não há nenhuma preocupação da prefeitura, da administração municipal, em resolver o problema da ausência de habitação em Belo Horizonte. A gente sabe que moradia é um direito constitucional, e nesse projeto, inclusive, não se fala como que o Fundo Habitacional de Belo Horizonte vai ser organizado. Disse que o direito de outorga, né, que é um imposto referente ao pagamento para a construção nessas regiões que falam sobre
o PL 574, mas não fala como que esse fundo vai se organizar. Não fala que ele deve ser prioritariamente para habitação popular, para habitação de pessoas com baixa renda, e aí a gente vê o reforço de uma política da prefeitura de não oferecer políticas públicas para habitação em Belo Horizonte. A gente já tem uma péssima política habitacional, a prefeitura ela já diverge de orientações federais, né, que buscam construir moradias populares, mesmo a gente sabendo que é insuficiente a legislação, o que se tem sobre habitação nacionalmente, no caso da prefeitura isso ainda é pior. A gente ainda tem um fundo habitacional que é quase inacessível, que é muito pouco para a demanda de habitação que tem na cidade. E a gente sabe que a gente tem muita gente sem casa e muita casa sem gente. Então, quando a prefeitura diz de construir mais prédios que favorecem a especulação imobiliária, além de expulsar as pessoas dessas regiões do centro, isso faz com que as periferias acabem se tornando mais caras também, porque as pessoas tendem a ir para as periferias, e aumenta o problema da ausência de habitação em Belo Horizonte. Vou passar para a Vanessa esse ponto e depois a gente volta para falar sobre o golpe civil-militar, que é muito importante. Não, então, gente, eu acho que tem 2 elementos aí só para reforçar. Vamos lembrar que o Menin é dono da MRV, é dono da Arena e é dono da Itatiaia. Está virando um grande coronel em Belo Horizonte. E, pelo jeito, com as garrinhas bem próximas de ser dono da prefeitura também. Né? Porque, gente, só interessa as grandes construtoras. Veja bem, tem um valor de outorga, mas eles vão, em contrapartida, deixar de pagar impostos importantes para a cidade. Então, na verdade, não entra dinheiro novo para a cidade. Há um favorecimento para que esses empreendimentos aconteçam. Né? Como a Carol falou, não são empreendimentos para a população de baixa renda, porque são em áreas muito valorizadas, vai gerar um problema ambiental grave de circulação de ventos, um problema de circulação de pessoas, né, porque vai travar tudo se isso acontecer, e reforçando o que a Thalita diz, gente, a política habitacional do Brasil é um lixo, não é uma política habitacional para pobre. As pessoas mais empobrecidas, que seria a faixa 1, das grandes cidades, das grandes e médias cidades, praticamente a política habitacional não chega. E por que não chega? Porque a prioridade do programa é a transferência de dinheiro para as construtoras e não construção direta de moradias para a população. E Belo Horizonte segue essa mesma regra. Belo Horizonte, o que tem de programa habitacional para as pessoas mais pobres é remoção, quando tem que tirar as pessoas de uma área e aí, obrigatoriamente, alocá-las em outra. Né? Mas o grande programa habitacional que existe em Belo Horizonte são as ocupações urbanas. São essas que garantem moradia para a ampla maioria das pessoas. E claro que é um problema, porque as ocupações urbanas são autoconstrução. Então, tem todo um problema de infraestrutura, onde elas vêm se assentar ou se localizar. Né? A prefeitura precisa, inclusive, reconhecer esses espaços, urbanizar esses espaços e não é nem construir, gente. A Thalita falou uma coisa muito séria. Ela precisa desapropriar os imóveis vagos para que eles virem espaços de moradia. E isso não é um problema só para quem não tem moradia, isso é uma questão para a cidade inteira, porque as pessoas vivem na cidade, têm direito a elas, e se a prefeitura não organiza, a situação ocorre de forma desorganizada e é prejudicial para todo mundo. Mas aí voltamos num tema que é muito importante para nós, né? Aliás, todos os temas que foram dados notícias aqui hoje, muito importante para nós. Nós estamos todas muito apreensivas com os rumos dos acontecimentos mundiais, né? Com o povo palestino, os ataques ao povo iraniano, bom, que não tem nada a ver com apoio ao governo iraniano ou não, isso vai ter posições diferentes, possivelmente, no movimento, mas os Estados Unidos não têm o direito de invadir, ocupar e matar as pessoas. Né? Não vamos nos esquecer que teve uma bomba que caiu sobre uma escola de meninas, de mulheres. Então, não tem nada a ver com a defesa dos direitos das mulheres, né? Porque estão matando as crianças. Mas
a questão da venda das escolas, que é um ponto que diretamente nós temos que discutir aqui, né? Passo aí para a Carol, para a Thalita, fazer seus comentários. Gente, bem brevemente, a gente vem denunciando já alguns programas a questão da privatização do dinheiro da educação, da terceirização do dinheiro da educação e da transferência desse dinheiro para empresários. Empresários não estão preocupados com a educação de qualidade, não estão preocupados com o atendimento das populações mais vulneráveis e pobres. Eles estão preocupados com o lucro. E a ideia de educação e lucro não combina, gente. Educação é investimento, ela tem que ser pública. Então, o leilão, além dele ser um absurdo, ele é também um ataque direto ao direito à educação, constitucionalmente definido. Então, é importante, nós já falamos, né, como o Paulo disse, é uma empresa que já trabalha com saneamento, é também a gestora de um hospital na região metropolitana de Belo Horizonte, mas ela não é nem da educação, nem da saúde, nem do saneamento. Ela é um banco e ela está preocupada em ter lucro. Passo para a Thalita. Pessoal, a gente poderia dizer que nesse novo projeto de ataque, né, novo entre aspas, mas nesse momento histórico que a gente está vivendo de ataque às escolas públicas e à educação pública enquanto direito, a gente tem 3 grandes dimensões. Uma é a financeira, que tem esse objetivo, que tanto a Vanessa quanto a Carol já destacou, que é obter lucro através das escolas. Então, tem uma característica da elite do empresariado brasileiro, que é dilapidar a riqueza nacional, e aí no sentido, o financiamento público da educação. Então, é realmente retirar o financiamento público da educação e obter lucro com isso. Então, nessa perspectiva, o dinheiro público não é para a escola pública, né? É para as iniciativas privadas. Uma segunda dimensão seria a dimensão do sentido da educação. Então, essas empresas e a elite financeira brasileira ataca também o planejamento e os projetos pedagógicos. Aqui na rede municipal, a gente tem vivenciado isso muito de perto, com a entrada de empresas que formam, que constroem materialidade, que fazem plataformas, e aí eles colocam dentro das escolas uma mentalidade, um projeto ultraliberal de educação, de sujeito e de sociedade. E uma terceira dimensão seria a dimensão da repressão, a gente pode dizer assim, que se aparece muito também nas iniciativas de escolas cívico-militares, mas elas têm como objetivo esvaziar o caráter transformador da educação e da escola pública, ainda que a gente saiba que temos muitas limitações, a escola ela também é fruto da nossa sociedade, que é desigual, que é capitalista, mas esse caráter repressivo também, dessas intervenções nas escolas, querem esvaziar qualquer possibilidade de construção popular no interior das escolas, de mobilização e de transformação. Então, é muito importante a gente ter a dimensão desses elementos para a gente também construir uma resistência. Infelizmente, no governo do Estado, sob agora a administração de Matheus Simões e Zema, tem leiloado, e a gente precisa continuar construindo essa resistência aqui no Estado e em Belo Horizonte. Gente, olha só uns números que chamam bastante atenção. Quem comprou vai ganhar 23 bilhões para fazer as melhorias. Qual que é o sentido disso? Ele leiloou as escolas e quase metade do valor do leilão o Estado vai dar para as empresas para fazer as reformas que as escolas precisam. Qual que é o sentido de leiloar? Não tem sentido nenhum, se é o Estado que vai bancar as reformas estruturais que as escolas precisam. Então, isso é um negócio que as pessoas precisam entender, gente. Não tem objetivo de melhorar a gestão. O objetivo é transferência de recursos públicos mesmo, né? E a outra coisa é o controle do projeto pedagógico, que é o que a Thalita falou. E o que representa esses projetos ultraliberais? Vejam, às vezes as pessoas falam, não, mas eu quero uma escola mais próxima da escola particular, eu quero uma escola que os meninos aprendam a trabalhar, que os meninos aprendam a lidar com dinheiro, que os meninos aprendam... Nós também queremos, né, gente? Porque nós queremos uma escola que os meninos aprendam todas as habilidades que eles acharem, que eles tenham condição de aprender todas as habilidades que eles desejarem, ou que eles acharem necessário. Qual é a questão? A escola pública é para todo mundo. A escola pública é para criança que tem dificuldade, é para criança que tem
mais facilidade no desenvolvimento cognitivo, é para a criança que tem um processo de aprendizagem diferente, ela é para todo mundo, e ela tem que dar conta para todo mundo. Então, essas tentativas de terem modelo único, cartilha para a escola pública, não funciona. Não funciona porque, quando a criança chega em casa, a família não tem condição de pagar um professor particular, um psicólogo, um psicopedagogo para acompanhar. A escola pública, ela tem que ser para todo mundo e ela é rica por causa disso. Porque ela trabalha diversidade de conhecimento, diversidade de pensamento. E, gente, acredita na gente. Nós somos 3 professoras de gerações diferentes. Acredita. O que mais faz ampliar a capacidade de raciocínio, de pensar, de interagir, de se virar na vida, no trabalho, inclusive, é a capacidade de conviver com a diferença, com a diversidade, com as diversas formas de aprendizagem que existe. O manual serve para nada, né? E a gente denuncia o Zema, mas não deixa de denunciar a prefeitura, como a Thalita falou. O que a prefeitura de Belo Horizonte está fazendo hoje é um absurdo. Absurdo completo. Vocês sabem, gente, que tem cantineira que está indo trabalhar sem vale transporte. Está pagando para trabalhar. Sabe por quê? Por causa da terceirização do serviço. E do lixo, da incompetência da secretária de Educação. As OSCs que estão para entrar aí não têm formação nenhuma, sabe nada de atendimento das crianças com deficiência. Tem OSC fazendo reunião dentro de igrejas com pastores. Nada contra pastores, nada contra as igrejas. Mas não são os atores do processo educacional de uma escola pública. Paulo, estou achando que nós estamos estourando o tempo, né? Então, paramos por aqui, nos despedimos para dar sequência aí, que a gente tem ótimas entrevistas para discutir conosco o que representa o 1º de abril na história do nosso país. Infelizmente, não foi uma mentira, foi uma verdade muito mal. Não foi nenhuma, ela foi bem contada e só sofremos na pele. A classe trabalhadora desse país sofreu na pele o que representou o golpe militar. Dá sequência aí, gente.